all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Um pequeno passo para um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Foi esta a frase dita por Neil Armstrong quando ele pisou na Lua no dia 20 de julho de 1969. Na época, muita gente não acreditou. 48 anos depois, a NASA investe em um projeto para criar um condomínio por lá. E estudantes brasileiros de Sorocaba, no interior de São Paulo, participam desse próximo passo. Do primeiro passo na Lua em 1969, vamos pular para 2025, quando os astronautas poderão morar no único satélite do planeta Terra. Esse projeto de habitações lunares foi criado para a NASA por estudantes de engenharia e de jogos digitais dessa faculdade de Sorocaba, no interior de São Paulo. As casas são como as nossas, tem sala, quarto, cozinha, banheiro e até alguns luxos, como uma sala de ginástica. Também por conta da diferença de pressão, as habitações, onde podem viver até 4 astronautas, são semelhantes a um iglu. Isso é para evitar o surgimento de rachaduras nas paredes. Elas também foram pensadas para resistir a intempéries. Lá, por exemplo, nós temos um problema muito grande com chuva de meteoros, né? Então, imagina, se de repente um meteoro atinge um módulo, imediatamente ele tem que ser isolado, porque pode acontecer de ele pegar fogo, pode destruir, e aí ele não pode comprometer o restante. O grupo brasileiro é o único da América Latina a participar do projeto da NASA, que reúne 14 equipes de universidades de 8 países diferentes. Os alunos dessa instituição também são os únicos que ainda cursam a graduação. Todos os outros participantes são pelo menos mestres ou doutores. Para esses jovens, o projeto das habitações lunares abriu caminho para muitos sonhos sobre o futuro. Eu gostaria muito de trabalhar na NASA. Quem sabe ver essa casa realmente construída lá na Lua e quem sabe um dia visitá-la, né? Por que não? Acho que isso seria um sonho bem legal. Tudo isso que a gente está fazendo é um meio de caminho para poder chegar até Marte. Então, eles não falaram abertamente, mas eles deixaram escapar que provavelmente a próxima missão seja Marte. E para lembrar esse marco histórico e falar dos próximos passos na conquista do espaço, recebemos o astrofísico Rodrigo Nemen, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e o jornalista de ciência e escritor Salvador Nogueira. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. 48 anos depois, né, do homem pisar pela primeira vez na Lua, quer dizer, quase 5 décadas depois, agora um pouco mais distante até de toda essa questão emocional, qual que é a importância desse momento? Bom, nós não estamos mais limitados à superfície desse planeta, né? A humanidade subitamente ficamos contemplando durante milhares de anos o céu e o espaço e agora nós podemos ir a outros astros, né? E na minha opinião esse é o grande está ali, nós podemos chegar lá, nós podemos ir até a Lua, não é mais somente objeto dos poetas, dos escritores, você pode ir lá e pisar na Lua. Não é mais ficção científica. Não é mais ficção científica. Exato, quer dizer, você pega o projeto Apollo, é claro que ele foi mobilizado nos anos 60 por conta de uma corrida espacial entre russos e americanos. Mas o que ele deixa para nós, além de todo o conhecimento, as amostras lunares, etc., é uma prova de princípio de que o ser humano pode mesmo sair da Terra e visitar outros corpos celestes. E possivelmente até morar, que é uma coisa que a gente já começa a discutir agora, a possibilidade não só de ir lá fazer uma visitinha e voltar, como foram nas missões dos anos 60 e 70, mas de repente ir para ficar, né? Estabelecer uma base na Lua, ou um condomínio aí, como o pessoal de Sorocaba está discutindo, essa perspectiva de ter gente morando na Lua mesmo. Pois é, nós vimos aí na reportagem esses estudantes de Sorocaba falando desse projeto, né, em parceria com a NASA. Eles falam que isso pode acontecer aí, a previsão é 2025. Quer dizer, são apenas 8 anos, professor. O que vale destacar desse projeto, dessa reportagem?
É muito importante fazer esse planejamento, né, de como é que seria você fazer uma colônia, uma mini colônia, uma base. Porém, eu acredito que em 10 anos é muito cedo para realisticamente tentar conseguir fazer um esforço real de começar uma construção lá. Mas é importante planejar. O que seria mais realista, então? Mais realista... Eu diria, estamos falando aí em várias décadas, né? Eu arriscaria dizer pelo menos 20 anos. Eu não sei se o que o Salvador pensa a esse respeito. Pois é, existe uma discussão de como se estabelecer agora na Lua, dessa vez, se for para ficar, né? Quer dizer, então os europeus, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, criou esse conceito que eles chamam de Moon Village, seria uma vila lunar. E essa vila seria construída por robôs. E depois que ela tivesse mais ou menos pronta, se tivesse a infraestrutura mais ou menos pronta, aí sim você teria o envio de astronautas. Não existe uma perspectiva da gente ter astronautas na superfície da Lua antes mesmo de 2025. A gente sabe que a NASA está projetando espaçonaves que vão permitir orbitar a Lua já no começo da próxima década, ou seja, a partir de 2021... Está mais para 2023 o primeiro lançamento que vai levar a gente à órbita da Lua. E tem o Elon Musk aí, a empresa SpaceX, correndo por fora, dizendo que vai mandar 2 caras ao redor da Lua até 2018, que eu acho que não vai cumprir, mas você pode apostar que até o fim da década ele tende a conseguir isso. Então, quer dizer, existe todo esse movimento, mas para você se estabelecer na Lua, como o professor Rodrigo disse, ainda vai demorar um certo tempo, porque não é só chegar lá, você tem que montar toda uma infraestrutura que permita que você fique lá. Não é tão simples assim. Sobreviver lá também, não é, professor? A gente até ouve alguns especialistas falarem que nós conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos oceanos, do fundo do mar. É isso mesmo? Sabemos tanto assim nesse sentido? Pelo fato de que eu diria que é mais fácil você apontar um telescópio para a Lua e fazer observações diretas do que você chegar lá no fundo do oceano a muitos quilômetros de profundidade e pressões extremas, né? Não é tão simples assim. Mas, por exemplo, fazer uma colônia na superfície da Lua tem uma série de desafios que, como o Salvador falou, não é simplesmente ir lá e montar uma casinha por exemplo, a Lua não tem atmosfera, né? Então a radiação ionizante lá, a quantidade de radiação que causa cancerígena que chega nos astronautas vai ser gigantesca. Outra coisa, a Lua não tem uma chamada magnetosfera, né? Que é o que nos protege dos raios cósmicos aqui. E raio cósmico são essas partículas que vêm do espaço e também são coisas que causam câncer, né? Causam mutações. E então nós temos essa proteção aqui na nossa casa cósmica, né, a atmosfera, nós temos essa chamada magnetosfera, que são esses campos magnéticos que nos protegem dos raios cósmicos, e na Lua você não tem isso aí, né? Nesse sentido, acho que é mais fácil você ocupar Marte, é mais difícil chegar lá, mas é mais fácil ocupar Marte do que a Lua, porque Marte tem mais recursos que a gente possa usar e tem pelo menos uma atmosfera, ainda que rarefeita, que ajuda a proteger desses efeitos, além de um aspecto muito curioso, assim, a rotação de Marte é quase igual à da Terra, é 24 horas e 39 minutos. Então os dias e as noites lá têm mais ou menos a mesma duração que aqui. Ao passo que a Lua, a rotação da Lua leva aproximadamente 28 dias. Então você tem 14 dias de claridade de sol e 14 dias de escuridão. E você tem escuridão sem atmosfera para reter o calor. Então, quer dizer, você tem uma queda monstruosa de temperatura na noite lunar. Para você manter os equipamentos funcionando sob essa temperatura durante tanto tempo, é muito difícil. A gente viu a China mandou um jipezinho para a Lua nos últimos anos e o jipezinho pifou justamente porque não conseguiu resistir à noite lunar. Ele era programado para fechar os painéis e se encolher todinho ali para aguentar o frio da Lua, mas quando voltou a luz do sol e ele reabriu os painéis, ele já não conseguia mais se mover. Ele teve problemas para enfrentar o frio lunar. Então, em certos aspectos, a Lua é mais hostil até do que Marte. Então, sem ar, sem água, teríamos que pensar em outra maneira de obtê-los, não, professor?
Como ele falou, Marte parece mais hospitaleira nesse sentido, né? Mas mesmo Marte também apresenta sérios problemas, né? Qual que é a temperatura de noite? Ela cai abaixo de menos 40 graus? Pois é, ela mergulha, acho que até a menos 70. Mas, por outro lado, em Marte digamos, no verão, no Equador, você pode ter temperaturas ali ao meio-dia de até 20 graus positivos. Então, não é tão dramático quanto a Lua. A Lua é assim, o chão da Lua durante o dia pode chegar a mais de 100 graus a temperatura e durante a noite cai para menos 140. Então, quer dizer, a amplitude térmica é imensa. Agora, só para fazer um comentário, aquele negócio dos oceanos versus o espaço, eu acho que, com todo respeito a quem é entusiasta da exploração dos oceanos, e é óbvio que ainda há muitas coisas fascinantes para se descobrir nos oceanos, é óbvio que a gente sabe mais sobre os oceanos do que sobre a Lua. Só para dar um exemplo, o professor Rodrigo falou da gente observar, é mais fácil apontar um telescópio e observar a Lua. Só que tem um aspecto da Lua que é o seguinte: da Terra a gente só consegue ver meia Lua, né? Porque a Lua está sempre a mesma face voltada para a Terra. Então, o lado afastado, só com uma espaçonave você pode explorar. E a gente fala desses pousos lunares, tanto os tripulados quanto os não tripulados, todos eles, até hoje, aconteceram todos no lado próximo. Ou seja, tem muita coisa. Isso nós estamos falando da Lua só da Lua, né? Agora, o físico Stephen Hawking reafirmou a necessidade de voltar à Lua, de construir uma base lá, de ir para Marte, tudo isso pensando no futuro da humanidade. Nas palavras dele, estou convencido de que os seres humanos precisam sair da Terra. Nós não temos outra opção, como ele afirma? Essas declarações que o Stephen Hawking fez, elas causaram bastante... todo mundo, quando o Stephen Hawking fala alguma coisa, todo mundo presta atenção e gera manchetes de notícias, né? E, bem, eu penso que o futuro a longo prazo da humanidade é, de fato, o espaço. Numa escala de tempo aí de séculos no futuro, de milhares de anos, de milhões de anos, quando nós começamos a pensar no futuro da humanidade numa escala geológica, né, nós temos sim que ir até o espaço, tá? Porque nessas escalas de tempo tão grandes, que são tão absurdamente maiores que a escala de tempo da vida humana, a probabilidade de acontecer alguma coisa catastrófica, ela é considerável. Por exemplo, um asteroide de quilômetros de diâmetro cair aqui e causar extinção em massa. E daqui a 5 bilhões de anos, que é um número cavalar, né? Sim. Mas daqui a 5 bilhões de anos o planeta Terra vai ser destruído pelo Sol, né? O Sol vai virar uma gigante vermelha, a atmosfera dele vai expandir e vai engolir a Terra. Nós vamos ser destruídos. Se a gente não sair do planeta Terra, daqui a 5 bilhões de anos nós vamos ser destruídos. Isso é fato? É um fato da nossa compreensão da evolução das estrelas. Nós entendemos muito bem, nós entendemos tão bem as estrelas como nós entendemos, por exemplo, uma bactéria. Apesar de ter várias dúvidas que nós não sabemos sobre micro-organismos, nós entendemos muito bem as estrelas. E o relógio está correndo, daqui 5 bilhões de anos o planeta vai ser destruído. Então, nesse sentido, sim, o espaço é o nosso futuro. Nós precisamos encontrar uma maneira de chegar até lá e colonizar outros planetas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que o desafio que a gente tem para entender isso é justamente entender que as nossas escalas de tempo são incompatíveis e elas criam uma ilusão sobre o universo. Então, quando os primeiros astrônomos começaram a olhar para o céu, eles se referiam às estrelas como estrelas fixas. Eles imaginavam, Aristóteles dizia que o céu era imutável, nada se transformava no céu, nada mudava de lugar, exceto os planetas que divagavam ali, mas o que estava além dos planetas seria imutável. E hoje a gente sabe que estrelas têm ciclo de vida, que ao mesmo tempo que estrelas como o Sol estão nascendo, estrelas como o Sol estão morrendo. E o Sol hoje é um senhor de meia idade, né? Como o Rodrigo falou, em 5 bilhões de anos ele realmente vai cessar, ele vai primeiro expandir como uma gigante vermelha, engolir os 3 planetas mais internos, Mercúrio, Vênus e a Terra, talvez Marte dance também, mas tem uma chance maior de sobrevivência. E depois que esse processo acabar, ele vai encolher como uma anã branca, só que aí os planetas internos e a Terra com ele, já era. Então, quer dizer, a gente precisa entender que o cosmos é dinâmico.
Coisas são criadas e coisas são destruídas. E se a gente quer sobreviver no longuíssimo prazo, a gente tem que levar isso em conta e tem que se espalhar o máximo que a gente puder. E sobre esse assunto, né, sobre a opinião de Stephen Hawking, nós conversamos com a astrônoma Duília de Mello. Ela é colaboradora da NASA e um dos nomes mais conhecidos da ciência brasileira no exterior. Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar mesmo no avanço da humanidade, que a gente precisa ter uma certa visão do que a gente quer para o ser humano, né? E foi nesse espírito que ele começou a fazer esse calendário aí, né? Então, eu não estou dizendo que eu concordo 100% com o que ele fala, mas eu acho assim, muito importante o trabalho dele. Né? A gente precisa pensar muito, e não é só o filósofo que faz isso, o cientista também tem que fazer isso. Porque a gente tem um outro embasamento científico até para poder juntar a filosofia com a ciência aí também, né? Ela fala, né, que é preciso sim juntar a filosofia com a ciência. O que isso significa? Bem, uma coisa que eu poderia dizer é que eu acredito que é muito importante que a ciência chegue na casa das pessoas, assim, que a cultura popular seja mais afetada pela ciência. Os cientistas têm muitas coisas para dizer sobre questões importantíssimas da nossa existência, né? E a ciência é a filosofia que funciona na prática. Professor, você acha que nesse sentido ainda as pessoas acham assim, que essas conversas, essas descobertas ainda são, em certa forma, distantes, né, da nossa realidade, no sentido é ficção científica? Né? Vamos conversar aqui com o astrofísico, um jornalista especializado em ciência. Ainda existe esse distanciamento? Infelizmente existe, porque a grande parte das coisas que nós usamos no dia a dia, por exemplo, celular, smartphone, GPS, começam como descobertas científicas sem nenhuma aplicação. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, né? Foi um físico há quase 2 séculos atrás que fez umas equações lá e destrinchou o funcionamento das ondas eletromagnéticas com equações, com matemática. E na época você nunca iria imaginar que aquilo, mais de um século depois, iria dar origem ao wireless, sim, ao Wi-Fi, a GPS, as ondas, transmissões de televisão, né? Então é um desafio diminuir o tamanho dessa ponte, né, entre a ciência e o telespectador, né? Tem uma história engraçadinha que é com Michael Faraday, e que ele estava fazendo demonstrações de eletricidade ali para um funcionário do governo britânico. E o governo britânico falou, mas o que você vai fazer com isso? Para que serve isso, né? E ele falou, não, um dia você vai cobrar imposto sobre isso, pode ficar tranquilo. E hoje a gente vê a eletricidade, o impacto da eletricidade, e realmente ele tinha razão. Então, quer dizer, às vezes a gente não enxerga essa conexão. E o lance que a Duília fala, que eu acho bacana, essa tentativa de trazer a filosofia para o lado da ciência, é assim, a partir do momento em que nós somos uma espécie capaz de causar grandes mudanças, não só no nosso planeta, mas em outros planetas, a gente é obrigado a uma reflexão sobre o que devemos e não devemos fazer. Então, quer dizer, um dos aspectos aí é essa discussão do Hawking. Temos que sair da Terra e também colonizar outros lugares pela nossa própria sobrevivência. Um outro aspecto, filosoficamente interessante, na minha opinião, é assim, é se perguntar, independentemente da nossa sobrevivência, a gente está vendo um sistema solar, pelo menos até agora, claro que existe perspectiva de descobrir vida em Europa ou em Encélado, e talvez exista a perspectiva de que Marte já teve vida, mas a gente vê, por exemplo, Marte, um planeta hoje praticamente morto. Né? Se tiver algum resquício de vida, deve estar no subsolo, muito escondida. A pergunta que a gente faz a gente tem uma obrigação moral e ética, se a gente puder, de tornar Marte um lugar mais aprazível, de recolonizar Marte com vida, se é que ele já teve vida em algum momento, quer dizer, seria obrigação humana, como as espécies capazes de sair da Terra, espalhar a vida pelo universo, não só nós mesmos, mas a vida, a beleza da diversidade da vida. Então essa é uma questão filosófica, e a ciência e a exploração espacial estão trazendo essa questão filosófica para o nosso dia a dia, não é mais pensar o que faria o Capitão Kirk em Star Trek, é o que nós vamos fazer amanhã. Então, quer dizer, acho que é isso. Nós vamos continuar nessa conversa, falar mais sobre Marte e também vamos falar sobre os buracos negros daqui a pouquinho. Não saia daí.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os próximos passos do homem na conquista do espaço. Com a gente, Rodrigo Neman, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e o jornalista de ciência e escritor Salvador Nogueira. Vamos falar de Marte, então? A NASA está aí com muitos esforços para chegar lá em 2030. Precisamos mesmo ir para Marte e o que falta para chegarmos lá? Precisamos, como nós estávamos conversando, o futuro a longo prazo da nossa espécie depende de colonizar outros planetas, né? Mas fazendo um contraponto à declaração do Stephen Hawking, né? Tem uma coisa que um colega meu fala, o professor John Steiner, ele fala que é mais fácil a humanidade criar juízo aqui no planeta e consertar as coisas aqui do que sair logo e encontrar uma nova moradia, né? E por quê? Porque mesmo se, sei lá, daqui a 100 anos acontecer uma mistura de uma epidemia global, tá, uma supervírus, ter um asteroide, ter fome no planeta e acontecer vários cataclismas e o aquecimento global, todas essas coisas ao mesmo tempo, ainda assim aqui vai ser muito mais habitável. Você concorda com esse professor, então? Deveríamos focar, então, os esforços Nós aqui para... Nós devemos continuar explorando espaço. Mas resolvemos aqui as questões climáticas. Mesmo com as coisas muito graves, aqui ainda vai ser mais habitável do que a Lua ou Marte. Não tem nada lá, né? E é mortal, literalmente falando, é mortal. Eu acho que a ideia é assim, a Marte seria um backup, seria uma cópia da humanidade, um HD que você guarda ali com as informações dessas. Mas a Terra nunca vai deixar de ser o nosso principal planeta, o lugar onde 99,9% dos humanos vão morar a vida inteira. Agora, assim, são muitos os assuntos aqui, né, tão atraentes. Nós gostaríamos de falar também dos buracos negros, né? Que de maneira bastante simplificada, o buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar, né, professor? O que nós sabemos sobre eles? Exatamente, os buracos negros são esses astros que são prisões cósmicas, são as prisões mais horríveis que podem existir, que aprisionam tudo, né, por causa da gravidade. São prisões movidas à gravidade. A gravidade aprisiona tudo num buraco negro. E então nos resta ultimamente saber se o Einstein estava correto no que concerne o comportamento da gravidade perto de um buraco negro. Então, uma coisa que eu particularmente estou muito empolgado, que vai acontecer, se confirme talvez agora no início do ano que vem, é a primeira fotografia de um buraco negro, a primeira fotografia do horizonte de eventos, que é a superfície de um buraco negro. Nós estamos quase lá e essa fotografia espero que não dê nenhuma surpresa e confirme que o Einstein de fato está correto no que concerne a gravidade dos buracos negros. Não, e o interessante é que a gente fala tanto do Stephen Hawking. O Stephen Hawking é um grande especialista em buracos negros, né? Quer dizer, apesar dele dar pitaco em tudo quanto é assunto, na verdade a especialidade dele é buracos negros. E a grande descoberta que ele fez, que a gente também não sabe se acontece na prática, mas temos todos os indícios de que é assim que funciona, é que os buracos negros eventualmente evaporam e desaparecem. Então, quer dizer, eles emitem uma pequena quantidade de radiação ao longo de zilhões de anos por conta de efeitos quânticos, e aí essa radiação vai tirando a energia do buraco negro até que em um determinado momento, muito além da idade atual do universo, esses buracos negros desapareceriam e evaporariam no espaço. Não sabemos se é assim, mas essa foi a grande ideia que lançou o Stephen Hawking ao estrelato nos anos 70. Agora a gente ouve muito, né? Nós vamos acabar no buraco negro, ou melhor, né? Os buracos negros que vão acabar com nós. O quanto que isso aí tem de realidade, é ficção, ou mesmo se conseguirmos aí resolver os nossos problemas aqui na Terra, de aquecimento global, de mudanças climáticas, mesmo paralelo a isso, tentando aí explorar outros planetas, ainda assim o extermínio será no buraco negro? Não. Não, é muito difícil que isso aconteça. O buraco negro mais próximo aqui do planeta está aproximado. Não tem um valor exato, mas tem até um nomezinho. Esse buraco negro é Monocerotis, que se não me engano é rinoceronte em latim, e está a 1.000 trilhões de quilômetros de distância. Então nós estamos muito seguros nós não vamos ser engolidos por um buraco negro e não é possível, até onde nós sabemos, criar um buraco negro aqui no planeta, né?
então nós estamos a salvo, não sei o que você Salvador. pensa. Não, é bem isso mesmo. Quer dizer, uma das grandes dificuldades de descobrir buracos negros é que eles são negros, eles são escuros, a gente não consegue vê-los. Então, por exemplo, os buracos negros que a gente conhece, ou é porque eles têm um disco que emite radiação ao redor deles e a gente consegue detectar essa radiação, ou o que acontece, na verdade, é que o buraco negro está girando, tem outra estrela girando ao redor dele que denuncia a presença dele. Então, existe a possibilidade remotíssima de que haja um buraco negro mais próximo da gente do que esse que o Rodrigo mencionou, mas a chance dele cruzar o nosso sistema solar a ponto de ameaçar a estabilidade do sistema planetário é ridiculamente baixa. Quer dizer, estrelas normalmente não passam de raspão umas pelas outras a ponto de desestabilizar sistemas, e buracos negros são ainda menores do que estrelas, então a chance é ainda menor de que isso aconteça. É mais fácil acontecer todos os cataclismos que o Rodrigo mencionou aí, falando do Stephen Hawking, do que acontecer uma colisão com um buraco negro. Bem mais fácil. Nós começamos o programa, então, lembrando aí da chegada do homem à Lua. Vamos terminar, então, falando do que vocês gostariam de assistir ainda, né, sobre as conquistas espaciais. Que outro grande feito? Com certeza chegar a Marte, né? A chegada do homem, eu quero estar vivo ainda quando isso acontecer, quando o homem pisar em Marte. Acho que essa é a grande próxima fronteira para nós. Eu estou com o Rodrigo, eu tenho muita ansiedade para ver o homem de volta à Lua, porque eu acho meio frustrante que a gente foi 6 vezes nos anos 60 e 70 e depois paramos, né? Então tenho expectativa por esse retorno, mas ir a Marte realmente é a grande fronteira, é a minha expectativa para um horizonte. É a nossa também, 10, que nós aqui no 15 programa adoramos esse assunto e vamos trazê-los aqui, então, para comentar esse outro grande feito. Ótimo. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.